Se você está utilizando a internet, seja para criar conteúdo, ganhar dinheiro, monetizar, vender roupa ou até vender infoprodutos na internet, está começando a ganhar um dinheirinho aí com a internet e quer entender se você precisa já abrir um CNPJ, como que você regulariza os seus ganhos e quais são os principais pontos que você precisa se atentar agora em 2026 para regularizar o seu negócio digital, fica aqui comigo que eu vou trazer os principais pontos que você precisa saber para regularizar o seu negócio digital em 2026. Se você não me conhece ainda, meu nome é Bibiana Benites, eu sou contadora e fundadora da Scale Digital Contabilidade, uma contabilidade especializada em negócios digitais. E esse vídeo ele é dedicado exclusivamente para você que está começando no digital, fazendo as suas primeiras vendas e precisa entender um pouquinho desse cenário, o que você deve fazer para regularizar o seu negócio. Já precisa abrir empresa? Não precisa? Tem que emitir nota? Enfim, aqui a gente vai pontuar os principais assuntos. Primeiramente, é importante que você entenda o seguinte: você pode sim começar a fazer as suas primeiras vendas, seja através de plataformas digitais vendendo infoprodutos ou prestando um serviço de gestor de tráfego, de assistente virtual, de social media no seu CPF. Você pode começar dessa forma, né? São prestadores de serviços autônomos que nós chamamos. Porém, à medida que de fato isso se torna constante para você, à medida que você vai conseguindo mais clientes, vai aumentando um pouquinho o seu faturamento, o cenário mais indicado para você é que você abra um CNPJ do MEI. O MEI, ele é aquela condição simplificada, mais facilitada, você não precisa de contador, tem aí algumas restrições, algumas limitações, a gente inclusive tem um vídeo só falando sobre essa questão do MEI, mas é a condição mais facilitada e mais barata de você começar a regularizar o seu negócio. Se você, por exemplo, atua com infoprodutos, você vende infoprodutos nas plataformas digitais, você pode abrir o MEI, colocar as atividades ali permitidas, né, de instrução de cursos e tudo mais e utilizar esse CNPJ para regularizar os seus ganhos. Você vai ter um teto de limite de faturamento, mas para quem está começando é o caminho mais barato. O mesmo vale, por exemplo, para um gestor de tráfego, para uma social media ou uma assistente virtual e outras atuações que são muito comuns aqui no mercado digital. Existe um ponto, um agravante. Para algumas atuações, a atividade correta que de fato regulariza a sua atuação não vai ter na relação das atividades permitidas do MEI. Aqui no nosso canal você pode procurar um pouquinho se você é um gestor de tráfego, infoprodutor, porque tem vídeos exclusivos acerca de cada uma dessas áreas para te explicar melhor. Mas algumas atividades não estão na relação das atividades permitidas para MEI, mas outras, por exemplo, infoprodutores, coprodutores, você pode sim abrir um CNPJ do MEI para começar a fazer as suas primeiras vendas aqui no digital. À medida de fato que você for escalando e aumentando o faturamento, você vai precisar procurar um contador para fazer a transformação do seu MEI para uma empresa normal e passar a tributar os seus ganhos já conforme um outro formato, porque isso significa que você está vendendo aí muito mais do que esse primeiro começo. É importante entender que quando você vai abrir o seu CNPJ do MEI, ter uma empresa, as principais orientações que eu deixo para o pessoal é já começar a ter uma postura de empresa, para você conseguir entender o que é um faturamento da empresa, o que é o seu faturamento de pessoa física, quais são os seus custos que você tem para de fato vender aquele produto, realizar essa atividade operacional, os gastos com anúncios muitas vezes que você tem, ou com um designer ou alguma coisa nesse sentido relacionado à atividade da empresa, sempre centraliza na empresa, para você conseguir visualizar quanto que você tem de faturamento, os custos que você tem para aquele modelo de negócio, o lucro que você tem, e a partir daí você conseguir ir entendendo o que você precisa fazer. Quando você inicia nesse formato, começando as suas primeiras vendas, você tem um CNPJ do MEI ali, você não tem obrigação de emitir notas fiscais para consumidor final. O que é consumidor final? É a pessoa que vai comprar de você ou vai te contratar
para uso próprio. Ela não vai revender o seu produto, ela não vai, de fato, terceirizar a mão de obra. Então, toda vez que você presta um serviço para uma pessoa física ou vende para uma pessoa física, para um CPF, você não tem obrigação, de fato, de emitir as notas fiscais referente a cada venda. Mas, se você está prestando um serviço para a pessoa jurídica, aí sim você tem a obrigação de emitir as notas fiscais, até porque a pessoa que está te contratando vai precisar dessas notas fiscais também. Com relação às suas obrigações, os principais pontos que você realmente precisa se atentar é que o governo ele está sempre fechando o cerco para fiscalizar a sonegação de impostos. Então, o que ele quer é que vocês paguem os seus impostos, tá? O MEI, quando você está abrindo um CNPJ do MEI, você utiliza o MEI para centralizar os seus ganhos, você vai pagar um imposto que é aquela única guia fixa do MEI todo mês, né? Ela não varia, é um valor fixo, se eu não me engano tá uns R$90, alguma coisa assim, que é todo mês, tá? Independente se você faturou pouco ou não faturou nada, tem que pagar aquela guia do imposto todo mês. CNPJ ativo, que foi aberto, mesmo sem utilização, precisa pagar essa guia mensal ali do imposto todo mês. Se você não está utilizando esse CNPJ, eu recomendo que você encerre esse CNPJ para que ele não continue gerando obrigações. Se você está como pessoa física ainda, autônomo, não tem empresa, né, não tem essa parte de CNPJ de fato, você vai pagar os seus impostos de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física. Toda vez que você recebe dinheiro, né, os seus rendimentos no seu CPF, você fica sujeito à tabela do imposto de renda de pessoa física, que é essa que eu vou deixar aqui embaixo. Então, se você recebe acima de R$5.000 por mês, você já começa a ter aí um imposto relativo a esses rendimentos que você tem. Se você já recebe acima desse valor, eu já recomendo que você já abra um MEI para formalizar, pelo menos, para se tornar mais barata a sua forma de atuação. E aí, a partir daí, você pode acompanhar o seu faturamento. Quando você extrapolar o limite, que hoje, né, ainda é 81 mil anual do MEI, então você precisa procurar um contador para, de fato, fazer a migração para um outro CNPJ. Um ponto importante, principalmente para quem é e-commerce, tá? Nas plataformas digitais, nas plataformas onde você vende produtos físicos, você não consegue mais vender nessas plataformas sem emitir as notas fiscais. E toda vez que você emite notas fiscais, independente se foi para pessoa física ou pessoa jurídica, para CPF ou CNPJ independente, emitiu nota fiscal, o somatório do faturamento dessas notas fiscais precisa ser declarado. Então, se você emitiu de notas fiscais acima do permitido do MEI, é imprescindível que você faça a correção ou saia do MEI, faça a migração, porque vai cair malha fiscal de certeza. A questão é quando que vai cair, mas vai cair. Emitiu nota fiscal, computa o faturamento com certeza. E por que eu estou trazendo isso? Porque é muito comum, às vezes, o pessoal abre o MEI, vai lá e fica faturando 30 mil no mês, 20 mil no mês, emitindo nota fiscal, mas acha que só não mandar, só não declarar lá na declaração anual do MEI, não vai dar problema nenhum, porque às vezes cai, às vezes não. Não é assim que funciona, tá? Se você emitiu nota fiscal, com toda certeza vai cair malha fiscal e o governo tem até 5 anos para te cobrar isso de forma retroativa. Então, se você emite nota fiscal, se a pessoa que te contratou exige a nota fiscal, nesse caso não tem jeitinho que dê conta. É obrigatório declarar todo o faturamento que você emitiu de notas fiscais para identificar se você extrapolou o limite ou ainda pode permanecer no MEI. Via de regra, esses são os principais pontos para quem está iniciando o seu negócio digital e para regularizar o seu negócio. Cada forma de atuação de negócios digitais, agências de marketing, gestor de tráfego, copywriters, agências de lançamento, coprodutores, infoprodutores, criadores de conteúdo, youtubers, cada um desses formatos exige uma conduta diferente. Código KNAI no CNPJ diferente, uma forma de emitir notas fiscais diferente. É por isso que aqui a gente tenta trazer
conteúdos voltados a cada um desses segmentos para te trazer as principais informações de acordo com a sua área, para te ajudar a entender como que você, o seu modelo de negócio, de acordo com o que você faz, precisa efetivamente saber, regularizar e entender acerca do seu negócio. Então, se você tem dúvidas aí com relação a isso, procura aqui no nosso canal um conteúdo voltado para o seu segmento que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você tem alguma dúvida com relação à sua área, ao seu segmento, ao que você precisa fazer, pode mandar aqui embaixo nos comentários que a gente está trazendo conteúdo semanalmente para te ajudar. E se você precisar conversar com um dos nossos especialistas, o link estão aqui abaixo que você pode entrar em contato conosco para a gente conversar e entender como que a gente consegue te ajudar.